Irmãos, para quem ainda não me conhece, meu nome é Bob Fequete. Eu pertenço à Igreja Espiritual do Messias. E para quem ainda também não sabe quem é o Messias, ele é o Filho ungido de Deus. E eu estou hoje aqui, irmão, para mais um ensino bíblico para vocês. Hoje estarei apresentando 2 ensinos bíblicos a vocês. Entendeu? E os ensinos bíblicos é esses aqui, irmão, ó. A circuncisão na antiga aliança e a nova aliança. A circuncisão na antiga e na nova aliança. Esse vai ser nosso primeiro ensino. E o segundo vai ser as alianças do Criador. As alianças do Criador. Nós começaremos com esse primeiro de cima, que é a circuncisão na antiga aliança. Para quem não sabe, hoje nós vamos aprender o que é a circuncisão. E começa assim, irmãos. Esta é a minha aliança que farei entre mim e vocês. Esta é a minha aliança que farei entre mim, vocês e tua futura descendência. Todo aquele do sexo masculino dentre vocês será circuncidado. Todo homem que segue a Deus será circuncidado. Vocês farão a circuncisão na pele do prepúcio. Este será o sinal da aliança entre mim e vocês. Com a idade de 8 dias, todo menino dentre vocês será circuncidado por todas as vossas gerações. Isso aqui Deus está falando para os judeus, que é o povo escolhido dele. Com a idade de 8 dias, todo menino dentre vocês será circuncidado por todas as vossas gerações, incluindo o servo nascido em casa e o comprado por dinheiro de algum estrangeiro, que não for da tua linhagem. De fato, o servo nascido em tua casa e o comprado por dinheiro serão circuncidados. Assim, a minha aliança estará nas suas carnes como aliança perpétua. Mas quem for incircunciso, quem não tiver sido circuncidado na pele do prepúcio, será eliminado do seu povo, pois violou a minha aliança. Veja aqui o que Deus diz. Ó. Mas quem for circunciso, quem não tiver sido circuncidado na pele do prepúcio, será eliminado. Será eliminado do seu povo, pois violou, pois desobedeceu a minha aliança. O que é a circuncisão? É a retirada completa do prepúcio da pele que protege a ponta, a glande do pênis, geralmente por razões religiosas ou por higiene. Circuncisão masculina é uma cerimônia religiosa que, sendo tradicional em determinadas culturas ou povos, tem a finalidade de remover o prepúcio como sinal de inclusão. Está aí se fazendo a circuncisão, uma criança com 8 dias de nascido.
circuncisão, cirurgia da circuncisão, ó. Que o pênis, a glande, aí se corta esse pele que passa do prepúcio, que é a glande ali, ó. Aí corta a pele. Esse era o sinal que Deus pedia, mandou, que todo homem masculino, todo homem que fosse seguidor de Deus, tinha que ser circuncidado, que era a marca registrada, para ficar claro que era um homem que seguia a Deus. Isso nós vimos foi a circuncisão na antiga aliança, no Velho Testamento, no Antigo Testamento, na antiga aliança. Isso aqui foi na antiga aliança, feita com os judeus. Antiga aliança. Agora vamos ver a circuncisão na nova aliança. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 8, diz assim, ó. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque e Abraão. Nasceu Isaque e Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque gerou Jacó, e este gerou os 12 patriarcas. Romanos 2:25 diz assim a palavra: porque, de fato, a circuncisão é proveitosa, se cumprires a lei. Mas, se és transgressor da lei, a tua circuncisão tornou-se incircuncisão. Paulo está dizendo aqui que se de fato a circuncisão é proveitosa para os judeus, mas se eles cumprirem a lei judaica, mas se és desobediente da lei, a tua circuncisão se torna incircunciso. Ou seja, se ele não obedece à lei de Deus, a lei judaica que Deus deu para os judeus, as 613 leis, essa circuncisão de nada valerá. Versículo 26 ele diz, então, se os que são da incircuncisão cumprirem os preceitos da lei, não serão eles mesmos considerados circuncisos? Vocês entenderam aqui, irmão? Paulo está dizendo que se os que são da incircuncisão, ou seja, não foram circuncidados, mas se eles cumpriram o preceito da lei, não é mesmo que ser circuncidado, ser circunciso? Porque ele diz que se a pessoa, o judeu é circunciso, é circuncidado, e se não obedeceu à lei, de nada vale a circuncisão. E aqui ele está dizendo o contrário, se os que são da incircuncisão, que não são circuncidados, não são judeus, mas se eles cumprirem a lei, eles serão mesmo considerados circuncidados. E se cumprir a lei, aquele que por natureza é da incircuncisão, ou seja, não é judeu, ele julgará a ti, que és transgressor da lei com a letra e a circuncisão. E se cumprir a lei, aquele que por natureza, ou seja, não é judeu, quem não é judeu em circunciso, ele julgará a ti, que és transgressor da lei. Tu és circuncidado, mas é transgressor da lei com a letra. Ele vai te julgar com a letra e com a circuncisão. Em Romanos 2:28 ele continua, porque judeu
não é quem o é exteriormente, nem é circunciso quem o é apenas no exterior, na carne. Na nova aliança, isso não tem valor nenhum, nem a circuncisão quem o é apenas no exterior, na carne, porque judeu não é quem o é exteriormente. Mas judeu é quem o é do interior. E circuncisão é a do coração, realizada pelo Espírito Santo, não pela letra, pela lei, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Louvor não provém dos homens, é de Deus. Na nova aliança realizada pelo Espírito Santo. Então, Paulo pergunta: que vantagem tem o judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Ele mesmo responde: muita, em todos os sentidos. Em primeiro lugar, porque as palavras de Deus foram confiadas, olha aqui, ó, confiadas aos judeus. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui a vocês. É difícil acreditar quando uma pessoa vem pregando uma coisa totalmente diferente do que é ensinado por aí. Foi o que aconteceu com quem? Com o Nazareno. Vocês conhecem por Jesus o Nazareno? Que ele vinha ensinando que era chegado o reino dos céus e ninguém acreditou nele. Né? O Antigo Testamento foi escrito para os judeus. Eu não estou falando isso de mim, não. Veja aqui que está escrito, ó. As palavras, olha aqui, ó. Ele diz assim, ó. Em primeiro lugar, porque as palavras de Deus foram confiadas aos judeus. Fora dada aos judeus. Não é a quem não é judeu, não. O Antigo Testamento, a antiga aliança, foi confiada, foi dada, foi ensinada aos judeus. Não foi a quem não é judeu, não, viu? Visto que Deus é um só, o qual justificará por meio da fé os da circuncisão, e também por meio da fé os da incircuncisão. Ele vai justificar, ou seja, vai considerar justo, vai lhe tirar os pecados, dizer que a pessoa não é pecadora, é justa, por meio da fé. Os da circuncisão, ou seja, ele vai justificar, dizer que a pessoa é justa, que não tem pecado, por meio da fé, os judeus. Os da circuncisão são os judeus. E também, por meio da fé, os que não são judeus, que são incircuncisos. Não foram circuncidados, nem precisa. Porque é pela fé, não é pela circuncisão. Essa bem-aventurança é somente para os da circuncisão ou também para os da incircuncisão? O que é que Paulo pergunta aqui? Que essa bem-aventurança, essa benção aí é somente para os judeus ou também é para os que não são judeus? Pois dizemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi atribuída como justiça. Abraão foi considerado justo e bom diante de Deus pela fé. Não foi pelas obras, foi pela fé. Pela fé.
Como lhe foi atribuído, então? Pergunta Paulo. Quando ele foi circuncidado ou quando era incircunciso? Ele foi considerado por Deus quando ele foi circuncidado, porque Abraão foi circuncidado já com quase 100 anos, ou só veio depois da incircuncisão? Paulo diz não, quando foi circuncidado, mas quando ainda era incircunciso. Não foi quando ele era circuncidado. Quando Deus atribuiu a Abraão que ele era justo e bom, ele não era circuncidado. Ele era incircunciso ainda. Por quê? Porque foi pela fé. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda não era circuncidado. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé. Deus mandou ele circuncidar para dar o selo, a segurança da justiça da fé que teve quando ainda não era circuncidado. Porque Abraão não era judeu. Para que fosse pai de todos os que creem, estando este na incircuncisão, a fim de que a justiça seja atribuída em favor deles. A justiça, ser justo, novamente pela fé. Ele é pai dos circuncisos, dos que não são somente da circuncisão, mas que também andam nas pisadas da fé que teve nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Antes de Abraão ser circuncidado, ele já tinha fé em Deus. Ele já obedecia a Deus. Afirmo, pois, que o Messias se tornou servo da circuncisão por causa da fidelidade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas. Ele prometeu uma descendência da fé a Abraão e aos patriarcas. Por isso é que ele mandou o Messias aqui, para nós seguirmos ele, o Messias, o Filho do Deus ungido, que ninguém quer seguir. Se alguém foi chamado estando circuncidado, não procure desfazer sua circuncisão, que é a orientação que Paulo estava dando aos coríntios. Alguém foi chamado na incircuncisão, não se deixe circuncisar. Se a pessoa aceitou a Jesus sem ser circuncidado naquele tempo, aqui Paulo estava falando especificamente para os judeus e os não-judeus daquele tempo. Se alguém foi chamado estando circuncidado, não procure desfazer a sua circuncisão, porque não adiantava mais, era fé. Alguém foi chamado lá em circuncisão, então não precisa mais se circuncidar, porque é pelas fé agora. Na nova aliança, a circuncisão é pela fé. É no coração. A circuncisão nada é. Pode ver aqui, a circuncisão nada é. E também a incircuncisão também. Vale de nada. Mas o que importa é a obediência dos mandamentos de Deus. O que importa é a obediência dos mandamentos de Deus. E muita gente não obedece. Porque o primeiro mandamento de Deus, para nós que não somos judeus, é obedecer ao Filho dele. É seguir o Filho. Porque só o Filho dá a salvação, a vida eterna. Salva você da morte eterna. Tira os seus pecados e lhe salva da morte eterna. Porque nesse tempo aqui de Paulo andava aqui em Coríntios, ali na Grécia,
As pessoas morriam e não tinham salvação, ou seja, o espírito morria eternamente. E Deus mandou o Filho, Jesus, para isso, para que nós, que cremos nele e obedecemos, porque se não obedecer, não crer, é a obediência dos mandamentos de Deus. Então, quando você não obedece ao Filho, você está desobedecendo a Deus. Pelo contrário, em Gálatas 2,7 ele diz: viram que o evangelho da incircuncisão, dos que não são judeus, me havia sido confiado, assim como a Pedro, o evangelho da circuncisão. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que Deus deu a ele o evangelho dos não-judeus, para ele pregar para os não-judeus, ou seja, nós que não somos judeus. Na época, quem eram os daquela época que não eram judeus? Os romanos e os gregos. Foi sido confiado, pelo contrário, viram que o evangelho da circuncisão foi sido confiado a Paulo, assim como a Pedro, o evangelho da circuncisão. Então, ele pregou para os judeus. Pedro está aqui, assim como a Pedro, o evangelho da circuncisão dos judeus, foi pregar para os judeus. Pedro, João, Judas, Tiago, eles não receberam o evangelho da graça de Jesus. Só recebeu o apóstolo Paulo, que foi arrebatado ao terceiro céu e recebeu por revelação, cara a cara com Jesus, com o Messias, o evangelho da graça. A sã doutrina que ele tinha que dar, pregar, ensinar aos não-judeus. E aos judeus deu a Pedro e os demais. Qual era a pregação de Pedro para os judeus? A ressurreição. A ressurreição do Messias, de Jesus Cristo, como queira chamar. Pois aquele que agiu por meio de Pedro para o apostolado da circuncisão, ou seja, dos judeus, também agiu por meu intermédio para o apostolado aos não-judeus. Está claro isso aqui, irmãos? Que só o apóstolo Paulo foi ordenado por Deus a pregar para os não-judeus, e para Pedro foi os judeus, que é o da circuncisão, Pedro e os outros apóstolos. E quando reconheceram a graça que me havia sido dada, Tiago, Pedro e João, considerados colunas, estenderam a mão direita da comunhão a mim e a Barnabé, para que fôssemos aos não-judeus. Vou repetir, E quando reconheceram a graça, isso é Paulo escrevendo lá para os Gálatas, e quando reconheceram a graça que me havia sido dada, os apóstolos, Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, considerados colunas, ou seja, os principais, estenderam a mão direita da comunhão, do acordo, a Paulo e a Barnabé, que estava ajudando Paulo na época, para que fôssemos aos não-judeus. Está aqui, Isso aqui não foi eu que escrevi não, viu, irmãos? Está lá na Bíblia, está na Bíblia de vocês, pode olhar lá, Para que fôssemos aos não-judeus, e eles, Pedro, João, Tiago, foi ao
judeus, a circuncisão aos judeus. Também não foi o que escrevi, não. Está lá na Bíblia, viu? Porque no Messias, nem a circuncisão e nem a incircuncisão vale coisa alguma. Mas sim a fé que atua pelo amor. Vou repetir, irmãos. Porque no Messias, nem a circuncisão, ou seja, nem ser judeus e nem não ser judeus vale coisa alguma. Por quê? Porque assim a fé que atua pelo amor. Porque nós todos somos um no Messias. No Messias não existe mais judeu ou não judeus. Não existe escravo nem livre. Não existe nem homem nem mulher. Porque nós todos somos um no Messias. Ou seja, para o Messias, ele não diferencia ninguém, nós somos tudo igual, um só. Pois nem a circuncisão são coisa alguma, mas sim o ser nova criatura. Pois nem a circuncisão e nem a incircuncisão são coisa alguma. Ou seja, para Jesus, nem os judeus e nem os não-judeus são coisa alguma, não. Mas sim o ser nova criatura. Ter uma nova vida. Quando Jesus lhe converte, você dá um giro de 180 graus na sua vida. Você ia andando para cá e volta para cá. Se você não mudou seu jeito de andar, seu jeito de falar, seu jeito de se relacionar, você não é uma nova criatura. Ou seja, não é convertido a Jesus. E só tem a vida eterna do seu espírito, só tem a vida eterna do seu espírito e só é liberto dos seus pecados se você for uma nova criatura. Se você é convertido a Jesus. De verdade. Não adianta querer enganar ele, que ninguém engana a Deus, viu? Nem ao Filho. Portanto, lembrai-vos de que, no passado, vocês, não judeus por natureza, nós, chamados incircuncisão, pelos que chamam circuncisão, feita pela mão de homem, feitas pela mão de homem. Vou dizer de novo. Portanto, lembrai-vos de que, no passado, vocês, nós, não judeus, por natureza, chamados de incircuncisão, pelo que se chamam incircuncisão. Ou seja, os judeus chamam aquele que não era judeu de incircunciso. Feita pela mão do homem. Não foi por Jesus. Agora vocês, Filipenses, diz assim: tomai cuidado com esses cães. Não é cães cachorro, não, é homem mau. Cuidado com os maus obreiros. Cuidado com a falsa circuncisão. O que é que Paulo está dizendo aqui? Se a gente trazendo para os dias de hoje, ele está dizendo que cuidado com aqueles que dizem que são homens de Deus. E não são, é falsa. Porque nós é que somos a circuncisão, nós o que servimos a Deus em espírito, e nós nos orgulhamos no Messias e não confiamos na carne. Não confie, o que é que o Paulo está dizendo aqui?
não confiamos na carne. O que é a carne? O homem. Então ele está dizendo para não confiar no homem, confiar em Deus. Não é no homem, não. Jesus diz assim, lá em Coríntios, diz assim: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Ele disse todo, ele não disse alguns, não. É todo homem mentiroso. Não acreditem daquilo que não estiver escrito na palavra de Deus. Que o homem falar, vocês façam como os crentes de Bereia lá na Grécia, quando Paulo ia pregar lá, que citava as escrituras, que não tinha ainda a nova, eram as antigas escrituras, mas o povo lá, os crentes de Bereia, pegava lá os rolos e ia ler se estava escrito aquilo. Por quê? Porque o homem é mau, o homem é mentiroso. Deus está dizendo que todo homem é mentiroso. Ele também diz lá em Gênesis que o homem é mau desde a sua mocidade. Jesus que só de bom só tem um, que é o Pai. Então vocês não acreditem no homem, não. Você tem que acreditar na palavra, é ler. Ler, ter a palavra. Se bem que eu poderia até mesmo confiar na carne. Por quê? Porque se alguém pensa que pode confiar na carne, muito mais o Paulo. Por que o Paulo confiava na carne? Olha aqui, ó. Circuncidado no 8º dia, da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, foi fariseu. Vocês conhecem os fariseus, que Jesus vivia chamando de hipócritas. Por que Jesus chamava eles de hipócritas? Porque no hebraico, hipócritas significa ator, aquele ator que a gente conhece aqui, ator de televisão, atriz de televisão. Lá, aquelas pessoas que levavam teatro na época que já tinha, era chamado de atriz nem de ator não, era hipócrita, porque vivia uma coisa que não dizia viver uma coisa que não faziam. E os fariseus diziam que faziam uma coisa e não faziam. Como chegar com o rosto todo lameado, todo dormente, porque diz que passou a noite jejuando, passou a noite em vigília. Tudo mentira. Os fariseus nunca acreditaram nem em Deus. Quanto ao zelo por Deus, ele perseguia a igreja. Paulo achava, ele perseguia a igreja é a igreja espiritual, viu? Porque naquela época não tem igreja de 4 paredes de tijolo, não. É a igreja espiritual do Messias. Ele perseguia. As pessoas se reuniam nas casas. E ele invadia as casas para prender esse povo. Porque achavam que estavam tramando contra Deus. Ele estava atrás do zelo por Deus, como os judeus. Quanto à justiça que há na lei judaica, ele era irrepreensível. Ele cumpria toda a lei judaica, 613 leis. O Paulo cumpria. Mas, o que para ele era lucro, aquelas coisas que ele fazia, aquelas coisas que ele defendia, pelo nome de Deus, que para ele era lucro, ele passou a considerar perda. Ele viu que não era a maneira de viver para Deus aquela. Ele viu que era uma perda fazer aquilo. Por amor do Messias. Quando o Messias pegou ele no caminho para Damasco, que ele foi convertido lá, ele viu que tudo isso aqui que era lucro, aquelas coisas que ele fazia, porque para ele era lucro, ele achava, ele passou a considerar perda por amor do Messias.
Aí ele completa, sim, de fato, também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento do Messias, pelo qual perdi todas essas coisas. Eu as considero agora como lixo. Lixo para que possa ganhar ao Messias. Então, tudo que ele fazia por Deus, que ele perseguia os cristãos da época, achando que estava zelando por Deus, cumprindo a lei, ele viu que tudo aquilo era perda quando ele conheceu o Messias. Quando ele se converteu ao Messias. Ou seja, se converteu ou não, o Messias converteu ele. Porque não é nós que se convertemos, não. É ele que chama na hora, viu? Com a superioridade de conhecimento do Messias, pelo qual perdi todas essas coisas. Eu as considero, as coisas que ele fazia por Deus, como lixo. Ele passou a considerar aquilo como lixo para que possa ganhar o Messias, o Filho ungido de Deus. Tudo aquilo para trás para ele se tornou-se lixo. Era uma perda para ele, porque nada levava a nada. Só o Messias que te leva para o céu. E ele diz assim, e ser achado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei judaica, mas sim a que procede da fé no Messias. Vou repetir, o que ele diz aqui, e ser achado nele, não tendo por mim a justiça que procede da lei judaica, mas sim a que procede da fé no Messias, a saber, a justiça que vem de Deus pela lei judaica? Não, pela fé. Hoje, o nosso modo de viver é pela fé. Não é pelo que os judeus que não creram no Messias até hoje vivem. Os judeus só vivem pelos 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco chamado, que Moisés escreveu. Eles só seguem a lei, o judaísmo, que eles não creem em Jesus. Eles foram o povo escolhido por Deus, mas não creram em Jesus, então eles não têm a vida eterna. Só tem a vida eterna quem segue a Jesus. Só a Jesus. Não precisa essa zoadeira por aí que tem por aí, não. Não precisa essa gritaria, esses cantores, essa música, Não precisa. É só isso aqui, a fé. Se tu tem fé no Messias, tu vai obedecer a ele. E onde está escrito o nosso modo de viver, que temos fé no Messias? As cartas de Paulo. É lá que está lá. É onde está o nosso modo de viver de quem não é judeu. Para conhecer o Messias e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando com ele na sua morte. Paulo sofreu muito. Nele também, vocês foram circuncidados com a circuncisão que não é feita por mãos humanas. Vou repetir, Nele também vocês foram circuncidados com a circuncisão que não é feita por mãos humanas. É o despojar da carne pecaminosa. Isto é, a circuncisão do Messias. Nós somos circuncidados no Messias, não é na carne, não é pelo homem, é o Espírito. Daí, a verdadeira circuncisão cristã é um ato espiritual levado
Feito pelo Senhor Jesus, que remove a nossa velha natureza e nos concede uma nova. É uma circuncisão no coração, aqui, ó. É aqui, pela fé. Aqui, ó. Essa que é a verdadeira circuncisão de quem não é judeu. É essa aqui, ó. A salvação é somente pela fé em Jesus. Nenhum ritual religioso é capaz de trazer a salvação. A verdadeira circuncisão não confia na carne, no homem. É só no Messias. Não é para confiar no homem, é no Messias. Enquanto vocês viverem confiando no homem, vocês estão desobedecendo a Deus. Colossenses 3:11 ele diz assim: neste caso, olha só, não há mais grego, nem judeus, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo ou homem livre, mas sim o Messias, que é tudo em todos. O Messias é tudo em nós. Nós não precisamos de mais nada, irmãos. Só precisamos do Messias, que ele é tudo em nós. Ele é tudo em nós, em todos. Não precisamos de mais nada. Você não precisa do homem para nada. Para nada. Coríntios 13:13 diz assim: portanto, agora permanecem esses três aqui, ó: a fé, a esperança e o amor. A fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Tudo é baseado no amor e na fé. Eu quero agora começar, espero que vocês tenham entendido essa parte aqui da circuncisão. Leiam em casa, meditem, peçam o discernimento ao Espírito Santo para que você entenda e comece a entender aquilo que você está lendo. Porque interpretações os homens fazem do seu jeito. Aquela interpretação que dá mais vantagem para o homem é que ele lhe ensina. Mas a verdade é só uma. Não tem duas, não tem três, não tem quatro. É só uma verdade. E Deus não é mentiroso. Ele só ensina a verdade. Nós vamos começar aqui com a aliança com Noé. Deus fez a aliança com Noé. Vou repetir aqui de novo, né? As alianças do Criador. Ele fez a aliança com Noé. Ele disse assim: Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles, e eu os destruirei com a terra. Veja, Deus acabou aqui a terra por causa da maldade do homem, encheu-se de violência. Que é o que está acontecendo agora, né? Mas não tinha mandamentos. Não tinha mandamentos. Mas o homem se tornou mal por natureza e Deus os destruiu com a terra, porque o dilúvio inundou toda a terra. Mas com você, ele dizendo para Noé: estabelecerei a minha aliança e você entrará para a arca com seus filhos, sua mulher, as mulheres de seus filhos. Então ele só achou graça em Noé. Por isso que ele fez essa aliança aqui com Noé. Vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Deus prometeu
a Noé que se ele tivesse de acabar a terra, ele não acabaria mais com o dilúvio, com água. Ele acabaria com o quê? Mas na frente ele destrói Sodoma e Gomorra. De quê? Fogo. Mandou muito fogo do céu. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. Vou repetir, ó. Deus diz assim, ó: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. Que sinal foi esse? O meu arco, que coloquei nas nuvens, será o sinal da minha aliança com a terra. O meu arco, que coloquei nas nuvens, será o sinal da minha aliança com a terra. Então, me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Então, quando chove, aparece o arco-íris, não é isso? É lembrando a Deus que ele não pode deixar chover muito para não inundar a terra novamente. E concluindo, disse Deus a Noé: esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda a forma de vida que há sobre a terra. Esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda a forma de vida que há sobre a terra. Aí, irmãos. Esse é o sinal, ó, o arco-íris. Vejam que o arco, que é assim, ó, está apontando para cima. Se tivesse ao contrário, estava apontando para baixo, para a terra. Então está apontando para cima, que é para Deus se lembrar que não pode mais, prometeu que não mandaria mais dilúvio. Por isso aparece esse arco-íris quando começa a chover muito. Em Gênesis 8, 21 diz assim: e o Criador aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas. Porque é mal o íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Porque é mal o íntimo do ser humano desde a sua mocidade. O homem é mau desde a sua mocidade. Deus está dizendo, não sou eu não. Aliança com Abraão. Naquele dia o Criador fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e vocês e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. De sua parte, decidiu Abraão: obedeça a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Obedeça. Ele está avisando. Esta é a minha aliança com vocês, com seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Foi a aliança que Deus fez com Abraão.
E aquela circunstância que a gente já viu, né? Prepúcio, no carne, no pênis. E em Gênesis 17 tem onde diz: terão que fazer esta marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Aliança com o israelita. Antiga aliança ou Velho Testamento. Êxodo 6,12 ele disse: falou mais Deus a Moisés, ele disse: eu sou o Criador. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome não me revelei a eles. Deus não disse o nome dele. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar terra de Canaã, terra onde viverá como forasteiros. E agora ouvi o lamento do israelita, a quem os egípcios mantêm escravo, e lembrei-me da minha aliança. Portanto, diga aos filhos de Israel: eu sou o Criador, e tirarei vocês debaixo das cargas do Egito, e livrarei vocês da escravidão, e resgatarei vocês com o braço estendido e com grande manifestação de julgamento, de poder. Tornar-vos-eis por meu povo, tomar-vos-eis o meu povo, e serei o seu Deus, e saberão que eu sou o Criador, o seu Deus, que tiro vocês debaixo das cargas do Egito. E levarei vocês à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e darei a vocês como possessão. Eu sou o Criador. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Aqui, irmãos, ele falando aqui para os judeus: vocês serão o meu tesouro pessoal entre algumas nações, entre todas as nações. Deus só escolheu os judeus, só se revelou para os judeus. Creiam quem puder, embora toda a terra seja minha. Mas vocês serão para mim reino de sacerdote e nação santa. Deus queria um reino de sacerdotes e uma santa nação, uma nação santa. Essas são as palavras que falarás aos israelitas. Ele estava mandando Moisés dizer isso a eles. Em seguida, leu o livro da aliança para o povo e eles disseram: ah, que povo falso! Em seguida, leu o livro da aliança para o povo e eles disseram: olha a falsidade, ó. Faremos fielmente tudo o que Deus ordenou. Esse povo nunca obedeceu a Deus, até hoje. Mas, se não me ouvirem e não cumprirem todos esses mandamentos, se quebrarem a minha aliança, rejeitando as minhas leis, desprezando os meus decretos e não cumprindo todos os meus mandamentos, então eu também farei isto a vocês. Porei sobre vocês terror, a tisca, a febre ardente que consuma os olhos e atormenta a alma, e semearão em vão a sua semente, pois os seus inimigos a comerão. Por isso, obedeçam fielmente a todas as palavras desta aliança, obedeçam fielmente a todas as palavras dessa aliança, para que tenham sucesso em tudo que fizerem. Tome este livro da lei e que seja colocado ao lado da arca da aliança do Criador, seu Deus. Ficará ao lado da arca para servir de testemunho contra vocês. E agora a nova aliança, o Messias, Novo Testamento. Jeremias 31 diz assim: eis aí, vem dias, diz o Criador, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Quer dizer que a antiga morreu, não deu certo. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Aquela aliança que ele disse que pediu que ele obedecesse, está aí, ó. Não conforme a aliança que fiz com seu pai no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles anularam a minha aliança. Por que eles anularam?
porque não obedeceram a Deus. Não obstante eu os haver desposado, diz o Todo-Poderoso. Deus se casou com eles, cara. Desposou, casou, e mesmo assim não obedeceram. Tomando pão, e tendo dado graças, Lucas 22, 19, diz assim: tomando pão e tendo dado graças, partiu e entregou a eles, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Fazei isto em memória de mim. Celebração da Páscoa. Jesus estava junto com os apóstolos, celebrando a Páscoa, que era uma lei judaica. Tinha que cumprir porque Jesus nasceu debaixo da lei. Está vendo? Depois do jantar, Jesus fez o mesmo com o cálice, dizendo: este cálice representa a nova aliança entre Deus e o seu povo. Representa a nova aliança entre Deus e o seu povo, selada com meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Daqui, mano. Daqui, minha gente. Leia, ó. Este cálice representa a nova aliança entre Deus e o seu povo. Quem é o povo de Deus? Os judeus. Era a nova aliança. Quem era a nova aliança? Jesus. O Messias. Que foi selada com o sangue dele derramado em favor de vocês. Por que querem viver pelos judeus? Por que querem viver pela lei judaica se ele diz que não é mais a lei judaica, é pela fé? Por quê? Vocês já se perguntaram isso? Porque ele diz: repreendendo-os, dias virão, diz o Criador, lá em Hebreus, que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia que tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito, pois não permaneceram nela, naquela minha aliança. E eu não atentei para eles, diz o Criador. Não ligou, ele não obedecesse. Esta é a aliança que farei agora com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Criador. Porei minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. Eu mesmo serei Deus, eu lhes serei Deus e eles me serão povo. Por isso que ele diz que a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Ninguém terá de ensinar o próximo, nem a seu irmão, dizendo: conhece o Criador? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Porque vai estar onde? Na mente e no coração. Pois serei misericordioso para com as suas obras más e não me lembrarei mais dos seus pecados. Olha o que Deus diz aqui, ó. Pois serei misericordioso para com suas obras más e não me lembrarei mais dos seus pecados. Isso aqui é para quem não tinha Deus. Quando a gente pecava sem ter Deus é uma coisa. Quando você passa a seguir a Deus já é outra coisa, é outra vida, é uma nova criatura. E tem muita gente por aí que não está entendendo isso. Precisa pedir discernimento a Deus. Ao dizer que esta aliança é nova, olha só o que ele diz aqui, ó. Ao dizer que esta aliança é nova, ele tornou antiquada a primeira. A primeira é antiquada. Era a lei judaica, 613 leis, que por aí ainda se ensinam essas leis, que é antiquada. E o que se torna antiquado e envelhece, está perto de desaparecer. Ela já desapareceu. Isso foi há 2000 anos atrás. Por que ainda vivem por isso? Por quê?
Eu pergunto sempre ao meu Pai, ao Criador, por que, Pai? Ainda vive pela antiquada, pela que envelhece? Por que não vive pela nova aliança? Por quê? Por quê? Se pergunte a você mesmo, por quê? Não vive a nova, vive a velha aliança. Se ele está mandando a gente viver a nova. Querem continuar desobedecendo ao Pai, ao Criador, ao Todo-Poderoso. Por isso, ele é mediador de uma nova aliança para que, tendo sofrido a morte para a redenção das transgressões cometidas sob a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Vou repetir aqui, irmão, olha isso aqui como é interessante, ó, maravilhoso. Por isso, ele é mediador de uma nova aliança para que, tendo sofrido a morte para a redenção das transgressões, ou seja, das desobediências cometidas sobre a primeira aliança. Os chamados aqui, nós podemos ver isso aqui também como os eleitos de Deus. Os eleitos, os filhos de Deus, recebam a promessa da herança eterna. Recebam a promessa. Os eleitos, os filhos de Deus, ele tem a promessa da herança eterna. E só quem dá é o Messias. É só o Messias, não é mais ninguém, nem Deus. Deus dá através do Messias, do seu filho. E o povo não quer entender isso. Não quer entender. Por quê? Pergunte de novo, por que será? E aqui eu quero encerrar esses dois ensinos. Espero, irmãos, que você tenha entendido. Isso aqui não é nada de mim, aqui é só tirado da Bíblia, os versículos, pode procurar lá. Segundo Coríntios 13, está tudo lá. Procura nas suas Bíblias, às vezes o nome aqui é ali diferente por causa das várias traduções que existem. Porque só eu tenho 41 traduções bíblicas diferentes. E tem uma do grego e a do hebraico. Leiam lá. Quando estiver assistindo esse vídeo, eu peço a vocês, eu rogo a vocês, encarecidamente, que peguem a Bíblia e leiam. Eu sei que a Bíblia tem muita mentira aí colocada pelo homem. Eu ainda vou trazer esse vídeo aqui para mostrar a vocês o que é verdade na Bíblia e o que é mentira, porque não foi Deus que fez a Bíblia. Deus inspirou 40 homens a escrever as Escrituras. Só que o homem, como é mau, mentiroso, grande parte ele distorceu a favor deles. A graça do Messias, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. E quem crê, diga amém.